Olá, amigos. Mais um capítulo do livro Caminho, Verdade e Vida, psicografia de Francisco Cândido Xavier, autoria espiritual de Emmanuel. E hoje nós vamos abordar o capítulo 134. E o título é Basta Pouco. No entanto, antes de iniciarmos a nossa leitura, a nossa conversa a respeito desse capítulo, como acontece em todas as reuniões espíritas, elevemos juntos os nossos pensamentos a Deus, a Jesus nosso Mestre, aos benfeitores espirituais que orientam os trabalhos da casa do Frei Anselmo, em sentido de muita gratidão. Muita gratidão pelo amparo, pela proteção, pelo acolhimento e pelo consolo com que nos dão todos os dias das nossas vidas, uma vez que estamos aqui reencarnados para o aprendizado. E esses benfeitores espirituais nos reúnem de todas as formas, agora, então, utilizando da tecnologia para que nós possamos juntos meditar sobre os fatos da vida do Mestre Jesus. Que possamos ser, e como sabemos, somos muito bem amparados pelos benfeitores espirituais. E tudo isso nós damos graças a Deus, graças a Jesus. Então, iniciando a nossa leitura, o texto de hoje é bem pequeno. Dá para a gente ler até de uma vez e depois ir pegando trecho por trecho. Então, Basta Pouco é o título escolhido por Emmanuel para esse esclarecimento, para esse nosso bate-papo. E ele é baseado num versículo do Evangelho de João, no capítulo 14, então é o capítulo 14 de João, versículo 22, e que está escrito assim: Disse-lhe Judas, não o Iscariotes, Senhor, de onde vem que te has de manifestar a nós e não ao mundo? Era uma pergunta que Judas Tadeu, né, está fazendo a Jesus. Porque o Senhor nos escolheu, a nós, que somos humildes pescadores dessa aldeota que ninguém conhece, ninguém sabe até que existe, e não ao mundo? Então vamos ver o que Emmanuel nos traz para elucidar o texto. Um dos fatos mais surpreendentes do cristianismo é a posição escolhida pelo Salvador a fim de anunciar as verdades eternas. Olha, só para a gente parar e pensar, né? Atualmente, quando nós queremos divulgar alguma coisa, nós utilizamos de todos os recursos. Vide agora esse recurso tecnológico, né? E que nos possibilita chegar, a gente nem imagina onde, chega para o mundo, porque uma vez colocado no ar, né, lançado nos sites, né, na, na, nos sites mesmo, no YouTube, no Facebook, o que acontece? Está aberto ao público. Então, essa verdade ou essa notícia chega para quem quiser, aberto, totalmente aberto. Mas naquele tempo as coisas eram difíceis, no tempo de Jesus, não é? Não tinha avião, não tinha barco a vapor, não tinha metrô, nem o WhatsApp tinha, imagina vocês. Mas o que acontece? Ele sabia por que viera e quem ele devia já escolher para estar ali com ele.
Então, Emmanuel fala assim, um dos fatos mais surpreendentes do cristianismo é a posição escolhida pelo Salvador a fim de anunciar as verdades eternas. Vamos ver como é que esse Salvador buscou trazer para nós as verdades eternas e como elas chegaram até os dias de hoje. Não aparece Jesus em decretos sensacionais, em troféus revolucionários ou em situações de domínio. Chega em paz, a manjedoura simples, exemplifica o trabalho, conversa com alguns homens obscuros de uma aldeota singela e só com isso prepara a transformação da humanidade inteira. Olha que coisa mais. Hoje a gente fala assim, mas como assim? Ele que presidiu a formação do planeta Terra, que é o seu governador planetário, escolhe vir nascer numa manjedoura. Quer dizer, nem uma casa ele tinha, não tinha nada. Como Emmanuel diz em outro texto, ele não tinha uma pedra para recostar sua cabeça. Quer dizer assim, era entre os desvalidos o mais desvalido. Ninguém acolheu na sua casa, ninguém recebeu sua mãe já naqueles momentos do parto, quase do parto, sabendo das dificuldades daquela região, cujas hospedarias já estavam assim quase que superlotadas por conta da situação da região daquela época. E só restou ao casal sublime buscar um abrigo junto com os animais. E para que Jesus tivesse um lugar onde ser colocado após o parto, na manjedoura. Então ele fala assim, olha, nada de decretos sensacionais, nem revolucionários, nem situações de domínio. Quer dizer, ele não estava junto com os poderosos da época. Ele chega em paz, aquela manjedoura simples, exemplifica o trabalho. Durante a sua vida, ele vai exemplificando o trabalho, ele ajuda o pai na carpintaria. E ali, naquela aldeia minúscula, ele conversa com as pessoas, sabe das suas dificuldades, sabe das suas dores, né? E escolhe como amigo, como amigos, né? Aqueles pescadores simples, aqueles homens mais simples e obscuros, diz Emmanuel, para que o ajudassem a divulgar as verdades eternas. E essas verdades transformariam a humanidade. E com certeza transformaram. Vamos falar bem a verdade, né? Tanto é que ele é um divisor, não um divisor de águas, mas um divisor dos tempos, que a gente diz antes de Cristo, depois de Cristo. Antes daquela data, daquela época em que ele nasceu, e depois daquela época, porque antes era barbárie pura. E com ele se instalou um reino de luz e de amor, onde aquele Deus guerreiro, vingativo, temível, terrível, se transforma, pelas palavras de Jesus, num pai amoroso, num pai compassivo, que entende cada um dos nossos percalços. Mas vamos continuar ali. Para o mundo inferior, todavia, a pergunta de Tadeu ainda é de plena atualidade. Então, nós estamos aqui em pleno século XXI, depois
do nascimento de Jesus, 21 séculos se passaram, e nós ainda perguntamos, mas como assim? Jesus foi escolher as pessoas mais obscuras que não tinham nenhuma destaque, não tinha nenhum destaque na sociedade, não eram influentes, não eram legisladores, não eram governantes, príncipes, não eram. Eram pessoas do povo. Como Jesus pretendia levar adiante uma missão de tal envergadura com esses que ele escolheu? Ainda hoje nós pensamos assim. E se fosse hoje? Certamente nós agiríamos como agiram os judeus daquela época. Entra por aqui, sai por aqui. Nós não daríamos muita atenção às palavras de Jesus. Então, continua Emmanuel. As criaturas vulgares só entendem os que se impõem aos demais, ainda que para isso sejam compelidas a ouvir sentenças tirânicas, proferidas em tribunas sanguinolentas, apenas compreendem espetáculos que ferem a visão e gestos teatrais dos que dominam por um dia para sofrerem amanhã o mesmo processo transformador imposto ao mundo transitório ao qual se dirige. O que ele está dizendo com isso? Que ainda hoje nós só entendemos aquelas decisões ou aqueles governos truculentos que agem e que conduzem os povos pela violência, pela barbárie, por partidarismos que não, embora as leis estejam aí, não as respeitam. Não respeitam nem as leis dos homens, que é mutável, que muda conforme o tempo, conforme o lugar, conforme a sociedade, quanto mais as leis de Deus. E aí, aquilo que nós entendemos como causa e efeito, ação e reação, se perpetua no tempo e no espaço. Porque nós falamos assim, mas eu não tenho nada a ver com isso, eu não sei nada disso, e por que eu estou sofrendo isso? Graças a Deus que nós não temos a lembrança das vidas pretéritas. E olha, vou fazer uma parte aqui fora da lição de Emmanuel. A doutrina espírita é um programa de vida. É um programa que procura nos colocar no rumo certo da finalidade da nossa existência no planeta Terra. Então traz as conceituações dizendo, olha, se você errou, você precisa, errou, entre aspas, né? Se você não cumpriu a lei corretamente, você vai precisar compensar isso, de um jeito ou de outro. E aí nós olhamos para a nossa vida e falamos assim, mas eu nessa minha encarnação tenho procurado andar direitinho, não sei o quê, mas por que eu sofro tanto? E lá no capítulo 5º do Evangelho segundo o Espiritismo, cujo título é Bem-aventurados aflitos, tem lá um item que fala causas atuais das aflições. E se nós não encontramos nos dias de hoje, dessa nossa reencarnação, bendita oportunidade que temos de refazimento, de correção dos nossos erros, dos nossos percalços, se nós não encontramos nesta reencarnação um motivo para tanto sofrimento e para tanta penúria, com certeza deve existir em alguma vida anterior. E para chegar a esse conceito,
chegar ao entendimento, para depois ter a aceitação e passar a viver conforme essa lei de ação e reação, de causa e efeito, nós precisamos estudar. E muitas vezes nós somos assim, um pouquinho preguiçosos, vou dizer. A gente diz, ai, graças a Deus terminei minha faculdade, está aqui meu diploma, agora vou sossegar. Não é? A maioria de nós pensava ou pensa, né, assim. E o que diz essa situação de você ter adquirido um diploma, né, numa faculdade, numa instituição de ensino? Diz apenas o seguinte, que agora vai começar a hora de você aplicar com certeza o aprendizado na prática diária, na sua profissão, na sua vida, naquilo que você se especializou. Então é importante que nós tenhamos consciência disso, porque muitas vezes assim, bom, quantos anos é o curso de doutrina espírita? Depende da casa, né? Mas pelo menos por baixo os 4, 5 anos, quando a gente não faz um aperfeiçoamento de algumas questões, como por exemplo da mediunidade. Puxa, mas tudo isso é mais que uma faculdade? Lógico, é mais que uma faculdade. Por quê? Porque é para a vida. E nós consideramos a vida só a partir daquela data do nascimento nessa reencarnação, até o dia do desencarne ainda nessa reencarnação. Mas a vida não se resume a isso. Não é tão simples assim. A vida, ela é milenar. Desde aquele momento em que nós fomos criados simples e ignorantes pelas mãos do Pai Criador, e ela se perpetua. Então, nós não somos eternos. Eterno só é o Pai. Nós somos imortais. E dentro dessa imortalidade, no percurso que nós fizemos ao longo dos milênios, se nesta vida nós já percebemos que em algumas ocasiões a gente não agiu tão corretamente assim, imagine no decorrer de milênios. Como será que nós nos portávamos anteriormente? Se hoje, que é o melhor momento das nossas vidas, nós ainda apresentamos certos deslizes na condução da nossa vida, imagine como era antes, que não tínhamos tanto esclarecimento. E essa é uma busca do homem por longo tempo, a busca do esclarecimento, do conhecimento, da sabedoria. Conhecer alguma coisa, o aprendizado, mas utilizar esse aprendizado, essas lições que aprendemos no dia a dia, é nisso que se resume a sabedoria. E desde muito antes de Jesus, viam alguns homens que nós chamamos de precursores do cristianismo, trazendo essas ideias de melhoria, de busca do conhecimento, para que nós pudéssemos nos melhorar cada vez mais. Esta é uma das condições principais da reencarnação. Nos tornarmos pessoas melhores. Não perder ocasião de fazer o bem, não importa a quem. E muitas vezes nós ainda fazemos julgamento e fazemos seleções. Ah, eu não vou ajudar aquele cara que está lá na esquina, não, porque o que ele faz? Ah, eu dou um dinheiro para ele já corre no bar para beber pinga. Ou vai comprar drogas. Faça a sua parte. Isso é você e Deus. Agora, o que ele vai fazer com aquilo que você destinou para ajudá-lo, já é problema dele, não é? É problema dele e Deus. Porque no acerto de conta final, você assim, olha,
Eu te ofereci recursos através dos seus próprios irmãos. E o que você fez com os recursos que eu lhe ofereci? Você usou indevidamente. Então, vai ter que voltar para aprender a lição, a usar os recursos devidamente. É muito interessante. Estude. Se você não estudou, não se aplicou em estudar a doutrina espírita, estude. Estude, porque traz um esclarecimento, traz um entendimento, e quando entendemos aquilo que se passa na nossa vida, nós passamos a aceitar a situação com menos dores, com menos sacrifícios. E aí vamos entendendo que a cada dia nós estamos preparando a próxima jornada. Ou o retorno à casa do Pai, de onde nós viemos, para fazer os reparos, as compensações e nos fortalecermos nos conceitos aprendidos para que possam ser aplicados para a melhoria individual, mas também de toda a coletividade. Nós não somos seres isolados. Nós dependemos de toda essa comunidade que nos cerca. E é por isso que precisamos estar em contato com as outras pessoas. E aquilo que a gente aprende, passa para o outro. Aquilo que te fez bem, conversa com o outro e fala assim: olha, eu aprendi uma coisa assim, né? Quem sabe ele faça bem. Ou convide alguém, vamos estudar junto. Eu sozinho eu fico meio desanimado, né? Vamos estudar juntos? Então, forme um grupo, estude. Estude, melhore as suas próximas reencarnações. Já começa hoje no preparo. Mas vamos ver que Emmanuel nos fala ainda aqui sobre esse texto, cujo título é Basta Pouco. Então, Jesus, todavia, falou à alma imortal. Por esse motivo, suas revelações nunca morrem. E, além disso, provou não ser necessária a evidência social ou econômica para o serviço da utilidade a Deus, demonstrando ainda não ser para isso indispensável a cidade com as arregimentações e recursos faltosos. Bastarão os princípios edificantes e simples, uma aldeota sem nome e alguns poucos amigos. O portador da boa vontade sabe que foi esse o material com que o Cristo iniciou a remodelação da vida terrestre. Que interessante, né? Então ele fala, assim como nós hoje estamos lendo a matéria de Emmanuel, mas não está falando para a persona de hoje, para a pessoa de hoje. Está falando para a nossa alma, sedenta de conhecimento, de luz, de amparo, de consolo, para sairmos dessas dificuldades pelas quais nós passamos no dia a dia. E ele fala assim: não precisa muito, basta pouco. Basta pouco. Então bastaram aqueles poucos homens, pescadores, daquela região inóspita lá do Oriente Médio, para que Jesus passasse a sua mensagem e essa mensagem fosse sorvida e habitasse na alma imortal, no ser imortal, no espírito de cada um deles. E cada um se sentiu tão tocado e tão assim abençoados pelo Mestre Jesus que o seguiram. Seguiram. Ainda hoje nós temos nos nossos meios pessoas que falam: Jesus nem existiu, o que você está falando de Jesus? Eu acho que até possa considerar isso, mas tudo que está sendo colocado para nós nas escrituras sagradas é que houve uma pessoa
que num determinado tempo modificou a maneira de olhar a vida. Da barbárie, do primitivismo que era a vida antes de Jesus, para uma crença de um Deus soberanamente justo e bom, e que nada do que ele faça é para nos prejudicar. Aí você vai ficar pensando, mas e as doenças e as dores pelas quais nós passamos? Por isso que eu digo, estude. Doutrina espírita nos fala do livre-arbítrio. Porque Jesus não queria autômatos, não queria marionetes. Então, Deus nos concedeu o livre-arbítrio em que nem ele interfere. Ele pode estar direcionando você, olha, faça esse caminho, trilhe por essa estrada. Pelo seu livre-arbítrio, pela nossa arrogância, pelo nosso orgulho, nós escolhemos fazer a outra estrada, que é a mais difícil. É onde nós encontramos os percalços, as dores, os sofrimentos, as lamentações. E nos esquecemos de que estamos aqui para nos reconciliarmos todos juntos, enquanto estamos a caminho, não é verdade? Nos esquecemos da solidariedade, da humildade, porque agora sim, né? Eu preciso ter a melhor casa, o melhor carro, o melhor. Olha o que ele está dizendo aqui, olha. Além disso, Jesus, né? Provou não ser necessária a evidência social ou econômica para o serviço de utilidade a Deus, demonstrando ainda não ser para isso indispensável a cidade com arregimentações, a cidade com todos os seus departamentos e todas as suas especificações. Não, bastava para isso uma pequena aldeota e alguns poucos amigos. E hoje nós sabemos que nós precisamos manter uma rede de amigos para nos fortalecermos nessa caminhada. E é isso que às vezes a gente se esquece, se prende dentro de pequenos grupos e não se abre às novas amizades. É bem nisso que nós estamos claudicando. Nós precisamos fazer amigos. Até uma música do Roberto Carlos, assim, eu quero ter 1 milhão de amigos, né? E a música é muito bonita. Mas, assim, os amigos mesmo são aqueles como os que Jesus selecionou e falou assim, vamos fazer tal jornada juntos? Vamos divulgar essa verdade de amor, de paz, de solicitude? E eles acataram. Tanto é que depois que Jesus foi crucificado, eles também se viram perseguidos e enfrentaram aquilo com, não vou dizer com tranquilidade, mas com serenidade. Tanto é que Pedro, que era aquele que era considerado o braço direito de Jesus, quando ele foi preso e foi julgado e foi condenado também à crucificação, ele falou assim, tudo bem, eu vou ser crucificado, mas eu não quero ser crucificado como o Cristo. Eu quero ser crucificado invertido, porque eu não mereço ter o mesmo tipo de crucificação que o Mestre. Então, dizem ainda que Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Tanto era o amor que ele tinha pelo Cristo, como ele percebia ainda a sua inferioridade moral. E ele reconhecia no Cristo a luz do mundo, o príncipe da paz, o médico dos médicos.
E muitas vezes nós nos esquecemos disso. E vamos e queremos resolver as coisas à nossa maneira. Pela violência, pela agressividade, pela brutalidade. E já estamos em outros tempos de maior esclarecimento. E aí, como diz Emmanuel, basta pouco, gente. Basta bem pouquinho para que a gente possa sair desse sofrimento de provas e expiações para passar para o mundo de regeneração. E é esse o empenho da espiritualidade em nos dar condições das mais diversas para falarmos do Evangelho de Jesus, que é puro amor. Puro amor, para que nós lembremos a cada instante que é só pelo amor que nós vamos conquistar as benesses, essa perfeição a que nós estamos destinados, este servir no reino dos céus, no reino de Deus, no reino de Jesus, visto que ele falou: o meu reino não é deste mundo. Gente, nós precisamos estudar cada vez mais, cada dia um pouquinho mais, para nos tornarmos pessoas melhores, úteis, servidores do Evangelho do Mestre Jesus. Empenhemo-nos nisso. Vamos estudar juntos. E agora que nós já muito recebemos da espiritualidade, e a gente fala assim, tá online, via computador, a espiritualidade nunca descansa. Ela nos ampara em todos os momentos. E mesmo agora, neste instante em que nós tiramos para falar sobre o texto de Emmanuel, eles enviam benfeitores espirituais aqui na minha casa nesse momento e na sua casa nesse momento que você tirou para fazer esse evangelho, trazer essa palavra de Emmanuel para dentro da sua casa, para dentro da sua vida. Então, por muito termos recebido, vamos juntos agora vibrar por aqueles que precisam um pouquinho mais do que nós. Nós já fomos alimentados nesses minutos que aqui estivemos conversando. Então, imitamos os melhores sentimentos para aqueles que estão mais necessitados do que nós. Então, em recolhimento, Jesus, o Senhor que olha a nossa mente, mais que isso, o nosso coração, recebe as nossas vibrações, os nossos melhores sentimentos e encaminha, através dos benfeitores espirituais, a todos os locais em que precisa um pouco de suavidade, de paz e de luz. Principalmente nos hospitais, nos asilos, nas creches, nas penitenciárias, para todos aqueles que estão desvalidos pelas ruas, para os pais ou os chefes de família que estão desempregados. Amparai-os todos, Senhor. E, se possível, envolva o planeta Terra numa onda de amor e paz, para que todos nós possamos nos beneficiar dessa luz que o Senhor nos envia. Tudo isso nós damos graças a Deus. Graças a Deus. Então, juntos, vamos nos empenhar a nos tornar pessoas melhores, hoje e sempre. É uma jornada que nós propusemos fazer juntos. E graças a Deus, nós estamos conseguindo fazer, nos tornando pessoas mais pacíficas. E além de pacíficas, pacificadores. Que a paz do Mestre Jesus se faça
em nossas vidas, hoje e sempre. Graças a Deus.